dia. Gente, mas que papel é esse? Pois é, esse papel é que a gente costuma fazer para depois ficar aquilo tudo muito bonitinho que vocês já viram nos vídeos anteriores, tá? Vamos falar sobre geografia. Mas geografia tá tão parecido com história, né? Bem parecido, porque uma coisa tem a ver com a outra realmente. Dependendo da forma que um povo entra para fazer colônia num país, a parte da geografia daquele lugar vai mudar, não é? Então vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a Conferência de Berlim. É uma série. O que é Conferência de Berlim? Fala aí, vamos embora todo mundo repetir. É uma série de reuniões onde, olha o que está grifado para você, é o ponto-chave para gravar, tá? É uma série de reuniões onde diversos países europeus, dos Estados Unidos e do Império Turco, eles estabeleceram acordos. Eles se reuniram, tá? Alguns países europeus, Estados Unidos e lá do Império Turco, eles se reuniram para entrar em acordo. O que é entrar em acordo? A gente não precisa brigar, vamos conversar. Mais ou menos isso. Para colonizarem economicamente a África. Ou seja, eles tinham as indústrias deles e lá na África tinham matéria-prima que eles precisavam, iam colonizar aquele lugar, iam pegar aquela matéria-prima para industrializar e vender, aumentar o comércio dele. Isso foi a Conferência de Berlim. Então fatiaram, vamos dizer assim, a África. Esse pedaço é mais interessante para mim, esse é para mim, esse é para mim, esse é para mim, e ficou divididinho, cada um ficou com um pedaço. A África ficou com 90% do seu território colonizado por esses países. E ela ficou para ela mesma, a África. A África é um continente, feita de vários países, com 10%. A África ficou com 10% para ela. 90% foi colonizado. Quais as consequências que aconteceram da Conferência de Berlim na África? Os europeus tomaram, 90% das terras africanas, a gente acabou de falar, né? Onde deixaram de lado, eles não queriam saber como era a cultura de lá, se ia ter que mudar, a parte social como era, a etnia, como eles eram, a língua que falavam, a população nativa daquele lugar, os costumes deles, e dividiram o continente africano de acordo com os seus interesses econômicos. Lembra que a gente falou que lá eles iam usufruir, iam tentar pegar os minérios, usufruir o que naquele espaço tem de mais importante financeiramente para o meu país. Isso, então eu vou ficar com esse país para mim, você fica com esse para você. E a África foi assim fatiada. O que é a corrida imperialista? Gente, a corrida imperialista são vários países com as suas políticas, né? Cada país tem sua política, e eles corrida imperialista para tentar ter aquele monopólio sobre algum lugar, tá? Pegar as suas políticas buscando expansão do domínio sobre outros países. Eles queriam, com a sua política, aumentar o seu país através de outros países, ou seja, colonizar partes de outros países para aumentar sua parte financeira, sua economia. O objetivo, presta atenção, era desenvolver o capitalismo, pois as nações industrializadas buscavam fontes de matéria-prima. Lembra que eu falei que na África tinha muito e tem? Deixa eu botar mais pertinho. E lá também tinham novos consumidores que iam consumir o que eles estavam fazendo. Quer dizer, eles iam aumentar as terras, iam aumentar o capital e ainda ter gente nova para comprar. Que beleza, né? Como é a cultura africana? Alguém já ouviu falar sobre a cultura africana? Tem diversas situações, né? Na parte religiosa, eles têm aquela parte dos orixás, eles acreditam em mais de um deus. Não é toda a África, não, mas é a cultura da África, dos africanos. Normalmente é assim. Era diversificada, ou seja, era diferente. Não tinha um jeito só. Pois durante os milênios, durante muitos anos, foram se desenvolvendo com centenas de etnias na África. Não vê aquela galera toda de fora?
misturou com o povo que estava lá e foi aumentando o número de etnias, né? Eram negros e passaram a casaram com brancos e foi misturando tal, cada uma com sua própria tradição de língua, prática social e religiosa. Ou seja, houve uma miscelânea como acontece no Brasil, como acontece no mundo todo, em quase o mundo todo, né? E como era o relevo africano? Gente, o relevo formado por planaltos. Planaltos. O relevo africano é formado por planaltos. Raras, poucas planícies. Sobe, reto, desce. Planície. Poucas. Era mais a subida, né? E cadeias de montanhas, muitas montanhas, principalmente ao leste da África. Qual o motivo da escassez hídrica na África? Assistente hídrica, tá falando sobre a água. Qual o motivo? Por que tinha pouca água na África? Vamos lá. Pelas altas alterações climáticas, lembra? Muitas indústrias foram para lá, a localização da própria África, pouca reserva de água, um grande número de população, é muita gente usando a água de forma inadequada, usando a pouca água que tinha ainda de forma errada. E pouca chuva, chovia pouco, e as altas temperaturas, que levavam o quê? A doença, a mortalidade infantil, a fome. Por quê? Como é que você vai plantar sem água? Né? Fale um pouco sobre o Sudão. País africano limitado no norte pelo Egito, no norte ele é limitado pelo Egito, no leste pelo Mar Vermelho, fazendo fronteira com a Arábia, e é um dos países mais instável, não tinha estabilidade, com conflito, políticas internas, o negócio já era estranho, né? Ainda tinha briga interna. A população possui baixa qualidade de vida, grande taxa de mortalidade. Sudão, um dos países mais pobres. Leiam novamente, não vai ficar difícil, eu vou fazer mais um áudio para não ficar muito comprido. Beijinho, até já!